Olá a todos, bem-vindos ao nosso canal Ricardo Batista, e quero trazer aqui mais um vídeo para a gente compartilhar e repercutir aqui no nosso canal, para a gente reagir, né? E trazer um vídeo aí da Michelle Bolsonaro, que fez um vídeo na internet falando sobre as eleições no Ceará, onde o Ciro Gomes vem como candidato a governador e, pelo visto, apoiado pelo Flávio Bolsonaro, que vem candidato a presidente, e a Michelle foi totalmente contra, né? E aí ela disse que numa ligação ela foi humilhada pelo Flávio Bolsonaro. Vamos dar uma conferida aí no que ela falou e logo depois eu volto aí com a minha opinião. Em um vídeo divulgado nesta quarta-feira, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou ter sido humilhada e desrespeitada durante uma ligação com o senador Flávio Bolsonaro. Ela também explicou os motivos da falta de apoio à candidatura do enteado. Vamos então ao vivo a Brasília. A Agatha Gonzaga traz mais informações. Boa noite para você, Agatha. Boa noite. No vídeo de quase 30 minutos de duração, Michelle Bolsonaro disse que foi maltratada por Flávio Bolsonaro em uma conversa sobre estratégia eleitoral no Ceará. Segundo ela, desde o episódio, os dois não voltaram a se falar, mesmo com encontros frequentes durante visitas do senador ao ex-presidente Jair Bolsonaro. A ex-primeira-dama afirmou ter se sentido humilhada depois de se posicionar contra a aliança do partido com Ciro Gomes, do PSDB no estado, e que o filho mais velho de Bolsonaro a criticou nas redes sociais antes de falar com ela, além de não atender o telefone, o que considerou uma apunhalada. Ele retornou a ligação, mas sinceramente, para falar o que ele me falou, seria melhor se ele não tivesse ligado. Ele foi muito ríspido, me desrespeitou e me maltratou ao telefone. E eu não tinha feito nada contra ele. Ele disse que seria melhor eu ficar fora das decisões do partido. Disse que eu havia chegado ontem e não entendia nada de política. Diante dessa humilhação, eu disse a ele que estava tudo bem. Mas para ele e alguns que o cercam, eu não entendo de política. Tudo bem, eu me recolhi. E desde esse dia, ele não me procurou mais. Eu também não o procurei, porque estou respeitando o que ele falou, e é só isso. Agora, vou desmentir as narrativas e notícias que circulam na imprensa. Eu sei quem as planta, eu sei quem são as fontes. Eles me tratam como se eu fosse idiota, como se eu fosse alguém que chegou ontem, mas eu não sou. Eu sei mais do que eles pensam. Todos foram avisados, em especial dentro do partido, e serão lembrados disso. Terceiro, o Flávio vai à minha casa toda semana, mais de uma vez. Se ele realmente quisesse falar comigo, já teria falado. Se considerasse necessário o meu apoio, já teria conversado. Estou na minha. Continuarei recolhida. Publicamente, a direção do PL no Ceará havia dito que o apoio a Ciro Gomes havia sido autorizado por Jair Bolsonaro e que o objetivo seria derrotar o PT no estado. Michelle é contra o apoio a Ciro por causa de críticas feitas por ele a Bolsonaro. A ex-primeira-dama defende a candidatura de Eduardo Girão, do Novo, ao governo do Ceará. Flávio acusou Michelle de ter atropelado o direcionamento do ex-presidente, o que ela negou. Pessoas que se diziam fiéis ao meu marido, que se gabavam e lucravam por se dizerem bolsonaristas, se apressaram em me atacar, em me humilhar, em dizer que eu estaria, desculpe a palavra, cagando para o meu marido. Alguns desses influenciadores estavam nos Estados Unidos e de lá induziam pessoas ao erro e comandavam os ataques gratuitos covardes contra mim. E eu não conseguia entender por que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava fazendo exatamente o que o meu galego me pediu para fazer. Horas depois da publicação de Michelle, Flávio Bolsonaro fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais e evitou comentar o caso. Durante a live, o senador disse: "Hoje é dia de jogo, nada nem ninguém me aborrece."
Mas em uma nova publicação feita agora há pouco nas redes sociais, Flávio afirmou que nunca desrespeitou, maltratou ou humilhou nenhuma mulher. Ele pediu desculpas e disse que divergências sobre estratégias políticas não são divergências de princípios, defendendo que o objetivo em comum deve ser o mesmo, a oposição ao atual governo. O senador também afirmou que convidou Michele para uma reunião com mulheres do partido, mas que não teve resposta nem por mensagem. Disse ainda ter sido surpreendido após a publicação do vídeo. Voltamos aos estúdios. Obrigado. Investigado pela Polícia Federal no caso Master, Jacques Wagner deixou nesta quarta-feira a liderança do governo no Senado. Thaís. Ele disse que a decisão foi em comum acordo com o presidente Lula, que tenta evitar mais desgaste político em ano de eleição. Jacques Wagner já chegou praticamente demitido para a reunião com o presidente Lula. Horas antes do encontro, o ministro do Trabalho deixou claro a posição da maioria do PT e do governo. Às vezes a pessoa tem que deixar a sua posição para se defender, ter mais condições de atuar, enfim. Eu estou falando uma avaliação pessoal minha. Se justifica deixar a liderança e o presidente nomear outra liderança. E foi o que aconteceu. Pressionado, o senador pediu para deixar a liderança do governo no Senado, alegando que precisa de mais tempo para se defender das acusações da Polícia Federal. Lula aceitou. Foi a maneira encontrada para uma saída honrosa de Jacques Wagner, que é amigo do presidente há mais de 45 anos. Depois do encontro, que durou 2 horas, o parlamentar disse nas redes sociais que teve uma ótima reunião com Lula e que o afastamento foi de comum acordo. Disse ainda que a prioridade é provar sua inocência, além de trabalhar pela própria reeleição e de outros petistas. Amanhã, Jacques conversa com o presidente do Senado e pretende agradecer pelo apoio após a divulgação das denúncias. O parlamentar tem uma boa interlocução com Davi Alcolumbre e ficou de atuar para melhorar o clima entre ele e Lula. A avaliação de ministros é que foi traçada uma linha na atuação do governo. Quem tiver envolvimento com o caso Master vai perder o cargo. De olho nas eleições, a ideia é evitar a todo custo o que aliados do presidente chamam de contaminação. A situação de Jacques Wagner é definida como muito complicada. A Polícia Federal apreendeu documentos e o equivalente a quase R$500 mil em dólares e euros em endereços ligados ao senador do PT. A investigação aponta que ele atuava para atender interesses de Daniel Vorcaro no Congresso Nacional. O interlocutor dos dois, segundo a PF, era Augusto Lima, que já foi diretor do Master. Documentos entregues pelos investigadores ao Supremo apontam que o senador recebeu um apartamento em Salvador, avaliado em R$2,5 milhões em nome de terceiros, e mais R$3,5 milhões por meio de empresas ligadas a parentes. Jacques disse que o dinheiro é fruto de diárias pagas pelo Senado de viagens internacionais, além de compra de moedas estrangeiras, e que o imóvel foi comprado para a filha dele e que os recursos seriam devolvidos. Com a saída de Jacques Wagner, os favoritos para a liderança da base no Senado são o ex-ministro da Educação, Camilo Santana, que tem dito que está focado na eleição no Ceará, e a líder do PT no Senado, Tereza Leitão. A preocupação na campanha de Lula com as investigações do caso Master sobre Jacques Wagner. Veja no comentário de Fernando Mitri. O resultado dessa conversa entre amigos, como qualificou Jacques Wagner, e de fato amigos há quase 50 anos, já estava mais do que previsto, incluindo a atitude de Jacques Wagner de tomar a iniciativa de se retirar da liderança no Senado, onde sua presença já produzia efeitos na campanha de Lula. E isso até agora já acontecendo, quando ele, segundo disse, vai cuidar a partir de então de sua defesa. Ele é um dos alvos dessa operação Compliance Zero, da nova fase, com investigações que podem levar a acusações de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A preocupação na campanha de Lula, onde se considera que Jacques Wagner podia ter saído antes, até antes da conversa com Lula, e sem as declarações que deu, é também com a possível extensão das investigações de esquemas na Bahia e suas consequências. São os tentáculos do caso Master atingindo petistas, mas não só petistas. Thaís, Felipe.
Obrigada. E o ministro Alexandre de Moraes deu 48 horas para que a Procuradoria-Geral da República diga se a posse de uma arma por Jair Bolsonaro configura falta grave durante a prisão domiciliar. A pistola foi apreendida na semana passada com um militar responsável pela segurança do ex-presidente. O agente disse que levava a arma para o concerto. Em depoimento, Bolsonaro confirmou que o armamento era dele, mas afirmou que pediu apenas uma verificação no equipamento. A manifestação da PGR deve embasar a decisão de Moraes sobre a manutenção ou não da prisão domiciliar. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde a Michele Bolsonaro falou aí, né, sobre a ligação que ela recebeu do Flávio, e o Flávio ali respondendo, né, que nada ia tirar a paz dele, tá focado no jogo do Brasil. Agora a questão que isso de certa forma não soa bem, né? Na minha opinião, isso não foi bom aí para a família Bolsonaro, essa briga aí entre aspas da Michele com o Flávio, porque a Michele, em outras palavras ali, ela detonou o Flávio, né? Dizendo que foi humilhada, citou outras palavras ali, constrangida naquilo que o Flávio Bolsonaro falou, e ele soltou aí essa nota dizendo que ele nunca desrespeitou mulher nenhuma. Na minha opinião, isso não foi bom para o Flávio Bolsonaro, né? Mas vamos ver aí como vai ser os próximos dias. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, e você que quer ficar por dentro de tudo que acontece na política, se inscreva aqui no nosso canal Ricardo Batista React.